Minha mãe é a Virgem Maria. Salve Maria, amados e amadas de Deus. Desde já agradeço a Deus por este momento de partilha, de ministração da palavra, dos dogmas com vocês. Ao mesmo tempo que eu ministro, eu também sou alcançada e mais uma vez reavivada na minha fé. Agradeço também a irmã que entrou em contato comigo para que eu pudesse dar esse auxílio a vocês, por obra e graça da própria manifestação de Deus, do seu Espírito agindo sempre em nós. Então é com gratidão que eu me dispus e espero que o próprio Espírito me use com palavras acertadas para alcançar o coração de cada um de vocês, dentro da ministração, dentro daquilo que for sendo transcorrido, construído como um itinerário de compreensão, aprofundamento e estudo dos dogmas marianos. E nada melhor do que nós clamarmos o Espírito Santo de Deus sobre nossa mente, sobre os nossos ouvidos, sobre os nossos olhos, sobre o nosso coração, para que o próprio Espírito nos capacite, nos ilumine, nos dê uma escuta dócil, uma escuta atenta acerca de tudo que nós vamos partilhar agora. Que o Espírito Santo de Deus te dê um coração disponível, um terreno bom, que acolha a palavra sem os espinhos e sem cair em terreno pedregoso, nem à beira do caminho, mas que caia num terreno bom. Bom para que ele possa crescer, essa semente possa morrer, crescer e dar frutos que permaneçam, frutos que te firmem na fé, frutos que te firmem na sua caminhada em Deus. É de verdade, para entrarmos neste processo, não pode ser sem o auxílio do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nós estamos prestes a viver agora, o derramamento do Espírito Santo com a festa, a solenidade de Pentecostes. Então é neste momento, mais do que nunca, que nós devemos invocar a sua presença para nos conduzir para dentro do mistério da fé, para nos conduzir a esta verdadeira adesão à fé que professamos. Por isso, o Espírito Santo de Deus nos ilumina, nos conduz e, repito, nos dê uma escuta atenta e um coração aberto para ser germinado pela palavra ministrada. Tudo isso vos pedimos por intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe de Deus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, amados, para iniciar eu trago uma frase de São Luís de Montfort, que diz assim: a quem Deus quer fazer muito santo, o faz muito devoto da Virgem Maria. Então, a quem Deus quer fazer muito santo, faz muito desperto para a devoção mariana, o traz direto para o coração imaculado de Maria, porque quanto mais próximo do coração de Maria, mais conseguimos ser de Cristo. Quanto mais nos achegarmos ao coração imaculado de Maria, mais seremos introduzidos no coração sagrado de Jesus, porque Maria sempre é uma seta que nos aponta para o Cristo, seu Filho bem-amado. Ela nunca aponta para si mesmo. Nas suas próprias revelações, ela sempre nos aponta para Jesus, para o arrependimento, para a conversão, para a salvação que vem de Jesus e que nós precisamos nos achegar a Ele. Então é nessa mesma força que nós queremos confirmar essa frase de São Luís de Montfort. A quem Deus quer fazer muito santo, o faz muito devoto de Maria, o atrai para o coração da mãe. E que você e eu sejamos assim atraídos ao coração de Nossa Senhora e desperte em nós um verdadeiro fervor na nossa devoção mariana. E se estava arrefecida, chegou a hora de hoje, mergulhando nos dogmas marianos, despertar de novo essa devoção, este ânimo, esta alegria de acolher Maria na casa do teu coração, na casa da tua família e deixar que ela te ensine, me ensine, nos ensine a mais amar Jesus, a mais nos aproximar do Senhor, porque ela soube muito bem viver assim, criando, educando, carregando em seu ventre o menino Deus, o menino Jesus. Então assim nós introduzimos alegres, porque falar de Maria é falar de uma vida humilde, despojada, abnegada, mas que sempre soube dizer sim aos propósitos de Deus e sempre nos apontou para Cristo. Sempre, nunca se apontou para si mesmo. Repito, ela sempre aponta para Cristo. Nunca esqueçam disso. Ao adentrarmos em
todo este rico itinerário sobre os dogmas marianos, amados e amadas de Deus, é preciso que tenhamos claros alguns questionamentos, e isso precisa estar bem intrínseco dentro de nós. E eu vou tomar por base o Catecismo da Igreja Católica, do qual todos nós devemos nos fazer frequentadores, estudiosos, para que a gente possa aprofundar sobre a nossa fé, o que é a nossa fé, por que professamos, por que cremos. Então nós precisamos buscar, tá bom? Então o Catecismo ele traz o seguinte questionamento e ao mesmo tempo responde: por que o Verbo se encarnou? Por que será que o Verbo que estava em Deus se encarnou no seio da Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo e veio ao mundo para nos salvar? Por que será que este Verbo se encarnou? Justamente, primeiro, como eu já disse, para nos salvar. Segundo, porque ele quis nos reconciliar com Deus. Então, o Verbo se encarna para nos reconciliar com Deus. O Verbo se encarna, amados e amadas de Deus, para nos trazer de volta ao seu amor, para que conheçamos mais profundamente o amor que Deus tem por mim, por você, por cada um de nós. Jesus se fez carne, como nos ensina o catecismo, para nos deixar um modelo de vida, um modelo de santidade, um modelo de como ser um ser humano que agrada a Deus, um ser humano reto, um ser humano justo, como viver nesta vida em meio às tribulações, em meio às perdas, mas como atravessar esta vida de forma a se manter íntegra diante de Deus e diante dos homens. Jesus veio e se fez, o Verbo melhor, se fez carne para nos ensinar, para nos introduzir, para nos inserir e trazer para nós também a vida divina. A vida divina que nós estávamos privados desde o pecado original de Adão e Eva. Em Jesus, nós somos trazidos de volta para a intimidade, para o lugar do encontro, para o jardim de Deus, onde eu e ele somos um, onde nós nos encontramos e um nos damos ao outro, e Deus nos ama e nós nos dispomos a amar o Senhor mesmo nas nossas imperfeições. Então o Verbo se fez carne, como nos ensina o catecismo, primeiro para nos salvar e para reconciliar toda a humanidade. Segundo, o Verbo se fez carne para levar a gente a conhecer o amor de Deus. O Verbo se fez carne para, terceiro, para deixar um modelo de santidade, um modelo de vida. O Verbo se fez carne, por fim, como nos ensina o catecismo, para nos tornar participantes da vida divina e nos inserir ali, no coração de Deus, no âmago de Deus, no ventre de Deus, e ali sermos gerados como homens e mulheres sonhados e desejados por Ele. Tenhamos por certo que o catecismo ainda continua a dizer: o que a fé católica crê a respeito de Maria funda-se no que crê a respeito de Cristo. Tudo que nós cremos acerca de Maria está fundado naquilo que nós cremos em Jesus Cristo. E continua o catecismo: mas o que a mesma fé ensina sobre Maria esclarece, por sua vez, a sua fé em Cristo. Então, tudo aquilo que nós ensinamos, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que a doutrina da fé, a igreja ensina sobre Maria, esclarece a nossa fé em Cristo. Não é vazia, gente. Tudo aquilo que nós estamos debruçando, conhecendo dos dogmas marianos, vocês e eu iremos observar que sempre nos direciona, nos esclarece sobre a pessoa de Jesus Cristo. Sempre. E tudo aquilo que nós vivemos e bebemos da vida de Cristo, que cremos a respeito de Maria, funda-se em tudo que nós cremos a respeito de Cristo. Olhe como estão intimamente ligados, mãe e filho, Jesus e Maria, Maria e Jesus. Um fundamenta o outro, um esclarece o outro. Duas vidas em Deus, duas vidas que se encontram e duas vidas que nos falam acerca da nossa fé. Então nós precisamos nos aproximar de verdade do coração de Maria, da vida de Maria, da escola de Maria, como eu costumo dizer,
porque com certeza ela nos ensinará de uma forma toda nova a amar Jesus, a amar a igreja, a amar o próximo, a amar a minha comunidade, a amar o rosário, a amar a minha vida de oração, a minha vida sacramental, porque sempre ela me conduzirá para os braços de Jesus. Sempre ela me conduzirá para os braços do seu amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E não tenha dúvida disso, tá bom? Outro questionamento. O que são dogmas marianos? É um questionamento que agora nós vamos refletir para fazer todo este nosso caminho, como já começamos. O termo dogma, provém da língua grega e significa opinião ou decisão. Isso é o que significa a palavra dogma, certo? O dogma, na realidade da igreja, é uma verdade de fé proclamada apenas pela igreja, melhor, pelo magistério da igreja, e que deve ser para todos nós cristãos católicos objeto de adesão, não de imposição, não de reclusão, não de rejeição. Dogma é uma verdade de fé proclamada pela igreja e serve para todo cristão católico fiel, toda comunidade de fé, toda igreja particular, serve como objeto de adesão. Amém? Então, o dogma vem ao nosso encontro, é proclamado pela igreja e deve, não é um pedido, deve ser realmente objeto de adesão da nossa parte enquanto fiéis cristãos católicos. Amém? E precisa ter uma ligação direta com a Sagrada Tradição e com as Sagradas Escrituras. Aqui eu deixo claro que a nossa fé cristã, católica, apostólica, romana e mariana, a nossa fé está sob um tripé, que vocês vão ver que eu falo o tempo todo. Sagrada Tradição, Sagradas Escrituras e o magistério da igreja. Esse é o tripé sobre o qual está a nossa fé. Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e o magistério da igreja. Ok. Tenhamos claro que o dogma é uma verdade de fé proclamada apenas pelo magistério da igreja e que deve ser objeto de adesão para todos os cristãos católicos. Todo dogma de fé, toda essa verdade de fé está precisamente ligada, conectada às Sagradas Escrituras e também à Sagrada Tradição. São dois pontos cruciais que a gente precisa trazer no coração e também no caderninho. Os dogmas referentes à missão da Virgem Maria na história da salvação, amados, são profundamente coerentes entre si, os quatro. Não existe incoerência entre os 4 dogmas que nós vamos estudar. Os 4 dogmas são coerentes entre si e também são importantes para nós porque eles expressam a beleza de Deus que quer salvar a humanidade toda. Então vou repetir, os dogmas referentes a Maria não têm coerência entre os 4. Não tem, incoerência. Eles são coerentes entre si e expressam a beleza de Deus que ansiosamente deseja e anseia salvar toda a humanidade. Diz a CNBB no documento Com Maria rumo ao novo milênio. Escutem, os dogmas são como placas que indicam o caminho de nossa fé. Foram criados para ajudar a gente a se manter rumo ao santuário vivo que é Cristo Jesus. É o que a CNBB nos fala. Nisso nós vemos que os dogmas em toda a vida da igreja, amados e amadas, são importantes, porque vão colaborar, vão iluminar a cada um de nós enquanto cristãos, a fim de que mantenhamos-nos firmes acerca da fé que professamos e também sejamos prontos, de prontidão, para dar resposta da nossa fé a quem nos pedir, como nos ensina São Pedro. Nós precisamos de fato estar preparados para responder acerca do que cremos.
Então, para isso é preciso se debruçar, é preciso estudar o catecismo, os documentos da igreja, a palavra de Deus, escutar o que a igreja diz, o nosso Santo Padre, o Papa, para que a gente possa verdadeiramente estarmos preparados, não para brigar, para discutir, para mostrar quem tem mais razão, não para isso. Dar razão é mostrar que você tem uma fé coerente. É mostrar que você não tem uma fé baseada apenas no sentimento, mas uma fé baseada em atitude, uma fé baseada também na razão, como diz São João Paulo II. A fé e a razão são duas asas que nos elevam para o céu. Então, onde a fé e a razão dialogam, então você busca estudar, você busca aprofundar, como nós vamos fazer aqui agora, a fim de que estejamos preparados para dar razão da nossa fé a quem nos pedir, de maneira caridosa, e sem querer impor, porque essa é a verdade que eu aderi. Na minha liberdade eu aceitei. O outro é livre para aceitar ou não. A nós o dever é anunciar. Eles que dão a resposta de encontro ao anúncio que foi proferido. Continua. Agora o Catecismo da Igreja Católica. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define o dogma. Então, vou repetir, o magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define um dogma. Então, não existe parcelas de dúvidas. Propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. O parágrafo do catecismo que eu citei agora é o parágrafo número 88. Então não temos dúvida que o magistério da igreja recebe de Cristo esta autoridade para promulgar, proclamar os dogmas de fé. É de Cristo que o magistério da igreja recebe. E assim nós vemos também a beleza, amados, porque os dogmas marianos, que é o que nós estamos tratando aqui agora, são verdades que são frutos oriundos de um caminho longo, feito ao longo da história da igreja. Não são hipóteses, não foi um conceito, um estudo, um aprofundamento feito de alguns anos ou de alguns meses. Não, são estudos milenares, são muito antigos, vêm desde os padres ali da igreja debruçando diante das heresias que se levantavam. Então os padres iam e os estudiosos se debruçavam, aprofundavam, botavam fundamento naquilo que estávamos crendo, porque eram muitos que se levantavam contra. Então eles precisavam da razão e da resposta àqueles grandes heresias que estavam se levantando. Então esses homens precisaram dedicar sua vida, o seu empenho, o seu estudo para poder salvaguardar todo o mistério de Deus ali revelado e vivido pela igreja. Então foram anos, existe um percurso, um caminho trilhado para poder então explicitar acerca da nossa fé. Isso nós precisamos ter muito claro e nós vermos a beleza de que tudo isso, toda a nossa verdade de fé está baseada na tradição, está baseada na Sagrada Escritura, e foi algo feito muitas vezes com lágrimas, muitas vezes com doação de vida, os mártires, mas que foram em defesa da fé e viveram realmente para dar razão da fé. E hoje nós gozamos de um conteúdo belíssimo, rico, profundo, de páginas e mais páginas de homens que outrora se empenharam em dizer por que cremos em tais dogmas. Então nós temos ainda mais a convicção de que podemos aderir sem sombra de dúvida, sem medo de errar. Obedece à igreja, a gente erra menos, tá bom? Vamos lá. A igreja, acerca de Maria, propõe 4 dogmas. Esses são imprescindíveis, são dogmas de fé, são dogmas para serem aderidos, certo? Vou repetir, são 4 os dogmas marianos. Quais seriam eles? A maternidade divina de Maria, a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição e a Assunção de Maria aos céus. Esses são os 4 dogmas marianos que nós iremos refletir brevemente pelo tempo, mas impulsiono vocês a buscarem a mais, debruçar no Catecismo da Igreja Católica, aprofundar mais sobre o que a Igreja diz, o que a história diz sobre cada um desses dogmas, que são belíssimos e profundíssimos, não esgota, não tem nem como esgotar, porque o mistério de Deus e em Deus não se esgota. A gente pode falar, partilhar, mas é um mistério riquíssimo que a gente só pode beber e se deixar inebriar por tamanha riqueza, profundidade
e beleza. Amém? Então nós vamos agora tratar sobre os 4 dogmas marianos. Mas antes, eu quero trazer uma curiosidade. Uma vez eu me perguntei por que a gente fala tanto de Maria na igreja, sendo que pouco se fala dela na palavra de Deus. Sabe? São poucos textos no Novo Testamento que abordam diretamente, falam de Maria. São pouquíssimos, mas também os capítulos e versículos que se tem narrando sobre Nossa Senhora são profundíssimos, riquíssimos, e se a gente debruça cada vez mais, se enriquece, encontra uma novidade, porque é magnífico, é rico, é poderoso. Mas eu quero que a gente tome a palavra agora em Marcos 4, 28. Você pode anotar aí. Marcos 4, 28 diz assim: a terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Isso para trazer uma reflexão de padre Júlio Caprani, que ele diz assim, ele fez uma comparação muito interessante para explicar que toda a mariologia, todo o estudo acerca de Nossa Senhora foi um processo que aconteceu ao longo da história, e no próprio Novo Testamento a gente vai bebendo e vai esmiuçando e vai saboreando e vai aprofundando, e cada dia mais o Senhor vai dando clareza à igreja para que a gente possa perceber a riqueza de todos esses dogmas. Ele diz assim: a mariologia primária, entre aspas, grão debaixo da terra. Eu vou pegar essa leitura, e ele pegou essa leitura para fazer essa comparação. Então, a mariologia lá do início, lá nos primeiros tempos, chamado mariologia primária para ele, seria como esse grão debaixo da terra, sabe? Está escondido, ainda não está crescendo. De Marcos e de Paulo, com a alta mariologia de João, aí sim a espiga já está cheia. Foi todo um processo onde foi se conhecendo acerca mais do mistério de Maria a partir do mistério de Cristo. Mas tudo isso passa pela mariologia biográfico e espiritual que a gente vê em Lucas, que é quem mais fala da biografia e da espiritualidade de Nossa Senhora. Basta ler os capítulos, principalmente Lucas 1 e Lucas 2, que é riquíssimo como fala de Nossa Senhora. Então, passando por tudo isso, nós vemos a espiga cheia, a riqueza que é Nossa Senhora e como ela nos aponta para Jesus, como ela nos atrai para o Senhor, como ela nos esclarece acerca de quem é Cristo. Isso é belíssimo. E eu afirmo mais, a Bíblia contém o conteúdo da revelação. Jesus é a plenitude da revelação do Pai. Então a Bíblia contém a revelação. Mas os dogmas, agora acerca dos dogmas marianos, o que é interessante observar é o seguinte: a maternidade e a virgindade a gente consegue ver de forma explícita nos textos que apontam para a pessoa de Maria. Mas a Imaculada concepção dela e a virgindade perpétua, esses dois dogmas, a gente vê de forma implícita e não explícita, certo? E a gente vai perceber ao longo do discorrer de cada um dos dogmas. Então, assim, para explicitá-los, se faz necessária a Sagrada Tradição, porque a Sagrada Tradição, junto com o magistério da Igreja, nos ajuda a interpretar com coerência, certo? Com retidão, esses determinados dogmas que nós professamos. Eu vou repetir. Diante dessa realidade de muitas vezes o dogma mariano está implícito e não explícito nas Sagradas Escrituras, se faz necessária a Sagrada Tradição, se faz necessário o magistério da Igreja, para a gente não cair em heresia, porque eles irão nos auxiliar, porque eles fazem uma interpretação correta e vão nos auxiliar para que nós possamos compreender acerca do que professamos. Amém, né? Vamos seguir. A tradição
para a gente concluir esse questionamento, a tradição, ela passa por meio, especialmente, do senso dos fiéis, ou seja, aquela intuição espiritual. Então, aquela parte que sai mais do povo, que percebe a manifestação, por exemplo, as mariofanias, que são as manifestações de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima. E se a gente observar as mensagens de cada uma dessas revelações de Nossa Senhora, das mariofanias, nós vamos perceber que elas sempre nos aponta para Jesus, que ela sempre não revela nada do que já foi revelado em Jesus, que é a plenitude da revelação de Deus. Isso precisa ficar bem claro para nós. Além disso, outro meio é o magistério da igreja, como a gente já vem falando, porque é o magistério que tem a missão de transmitir a doutrina, tem a missão de escutar, discernir todo este movimento do senso dos fiéis, né, dessa percepção dos fiéis. Então, a igreja ali vai discernir se essas descobertas estão coerentes, se essas descobertas estão em conformidade com toda a economia da salvação que nós carregamos dentro do seio da nossa igreja. E, por fim, a teologia. Cada um de nós que realmente vive toda essa dinâmica de estudo mais sistemático, mais metodológico, né? Metódico dos dogmas, colaborando com o magistério, colaborando com a Sagrada Tradição, sempre colaborando, mas quem promulga, quem proclama é sempre o magistério da igreja. E os teólogos têm que estar submissos ao magistério da igreja. E a Sagrada Tradição também. Então, aproveitando a deixa, eu esqueci de me apresentar, glória a Deus, empolguei. Mas assim, meu nome é Fabiane da Cruz, eu me chamo assim, certo? Hoje eu sou missionária da igreja, estou me formando em teologia pela UXAL, acredito que ano que vem, vamos ver depois dessa pandemia, né? Mas tudo previsto para o ano que vem, com a graça de Deus, eu me formo em teologia e vou continuar me lançando na linha da teologia, porque é um campo realmente onde eu me encontro. Então, também hoje tenho desenvolvido um trabalho com mulheres, estão fundando uma escola para a educação feminina, que a base toda vai ser a Sagrada Tradição, o Magistério da Igreja, as Sagradas Escrituras e o protótipo da genuína feminilidade dentro da escola, como a igreja orienta, será Maria, Nossa Senhora, certo? Então eu tenho todo esse projeto, a gente está para inaugurar a escola agora no segundo semestre, desse ano, com a graça de Deus, se assim o Deus o permitir. E, a priori, se vocês quiserem mais informações, procura lá, @Fabiane da Cruz, que é o meu Instagram, perfil pessoal, e ali eu já estou desenvolvendo alguns trabalhos e futuramente ali eu já vou estar desenvolvendo e divulgando todo o processo do funcionamento da escola. Então, meu nome é Fabiane da Cruz, perdão por não ter me apresentado no início, mas é uma simples serva do Senhor que ama Maria e disse sim para estar aqui com vocês hoje. Agora nós vamos entrar nos dogmas marianos propriamente dito. E aqui a gente tem que ter bastante atenção. Amados, se para nós hoje ainda é difícil compreender algumas coisas acerca dos dogmas de fé, principalmente os dogmas marianos, imagine lá atrás, quando não se tinha ainda todo o conteúdo de fé que nós temos hoje, sistematizado, organizado, aprofundado, estudado, com bases bíblicas, com bases na Sagrada Tradição, tudo bem organizado. Nós ainda temos dificuldade, imagine lá atrás, hein? Mas vamos continuar. O primeiro dogma, eu vou na ordem com que eles foram instituídos, certo? Dos 4 dogmas. O primeiro que nós vamos tratar é sobre a maternidade divina. Maria, Mãe de Deus, um termo que comumente a gente escuta, Theotokos, certo? Então, comecemos por este primeiro dogma, que é o primeiro dogma proclamado pelo Concílio de Éfeso, exatamente no ano de 431. Então, o primeiro dogma mariano proclamado no Concílio de Éfeso em 431 foi Mater Dei, a Mãe de Deus, ou seja, a maternidade divina de Maria. Maria, Mãe de Deus. Esse é o primeiro dogma que foi proclamado pela Igreja acerca de Nossa Senhora, Maria. Então, nessa época, este dogma foi proclamado porque a Igreja vivia internamente muitos conflitos e muitos problemas por causa de um carinha chamado Nestório. Esse Nestório, abençoado de Deus, ele
defendia que Jesus tinha duas naturezas independentes, ou seja, que Maria não podia ser mãe de Deus, ela era mãe apenas de Cristo homem. Então, Jesus, para ele, tinha duas naturezas, divina e humana, e que, sendo assim, Maria não podia ser mãe do Deus, né, da parte divina de Jesus, mas apenas da parte humana de Jesus, ou seja, do Cristo homem. Esclarecendo aqui que Jesus Cristo, o que ele esqueceu é que Jesus tem uma pessoa divina, que é o Verbo, uma pessoa divina, que é o Verbo que se encarna em Maria, mas tem duas naturezas, a humana e a divina. Isso, Jesus, o Verbo encarnado. Jesus tem duas naturezas, humana e divina, mas uma pessoa apenas, a divina, o Verbo. Amém. Só que ele esqueceu-se disso, né? Mas vamos lá. O que ele não percebeu foi que em Jesus Cristo, como eu falei, existe uma única pessoa divina, na qual devemos reconhecer a natureza humana e a natureza divina. Porém, sem confusão. A gente não pode fazer confusão, porque isso aqui é um dogma já cristológico. Mas vamos voltar para o dogma mariano, para vocês perceberem como não tem como se esclarecer em Cristo debruçando sobre Maria. Ou seja, quanto mais eu bebo de Nossa Senhora, mais eu conheço e esclareço acerca da minha fé em Cristo. Cristologia e Mariologia caminham juntos. Maria e Jesus caminham juntos. Glória a Deus por isso. Durante o referido concílio, esse que eu citei, o de Éfeso, em 431, foi esclarecido que Maria é sim verdadeiramente a mãe do Verbo encarnado. A gente não pode dizer que Maria é a mãe do Verbo, não, que é errado. Maria é a mãe do Verbo encarnado, que é para nós Jesus Cristo. Porque o Verbo, antes de ser encarnado, não tem mãe. O Verbo estava em Deus e só tem pai, ele é filho de Deus. Mas o Verbo encarnado, então, para nós é Jesus Cristo. Sim, então eu posso afirmar por essa graça que Maria é a mãe do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Esse dogma, então, colocou fim na dúvida que Nestório provocou naquele período. E para combater esse pensamento, a igreja outorgou a Nossa Senhora o título de Theotokos, para fechar a brecha de que Cristo não era verdadeiramente Deus, Filho de Deus. Foi preciso cortar a brecha. Então eu vou proclamar que a igreja proclamou, eu não, mas a igreja proclamou que Maria outorgou, que Maria, Nossa Senhora, é Theotokos, deu a ela esse título, Theotokos. Repito, expressão grega que significa mãe de Deus, precisou ser outorgado. Reconhecendo, prestem atenção, Maria como mãe de Deus, os católicos professam que Cristo é filho de Deus, sem sombra de dúvida. E eu quero aqui voltar aquele trechozinho do catecismo do início da nossa formação, 487, para você ver como isso é forte aqui no que a gente está partilhando. O que a fé católica crê a respeito de Maria, estão percebendo? Funda-se no que crê a respeito de Cristo. Mas o que a mesma fé ensina sobre Maria esclarece, por sua vez, a sua fé em Cristo. Estão percebendo, né? À medida que a gente está conversando e partilhando esse momento. Então, por meio deste dogma, não tem dúvida. Afirmou ou outorgou a igreja, Maria é sim a mãe de Deus. Logo, os católicos também professam um dogma cristológico. Cristo é o Filho de Deus, sem sombra de dúvida. Por meio deste dogma, a igreja iria salvaguardar a unidade da pessoa de Jesus. Ele só tem uma pessoa. E a eficácia de toda a salvação que ele realizou na humanidade por meio do seu sangue derramado no madeiro da cruz. Devemos afirmar com toda certeza, sem medo de errar, com a nossa mãe igreja: Jesus é verdadeiramente Deus e, portanto, Maria é sim
mãe de Jesus, mãe de Deus. Amém. Esse é o dogma Mater Dei, maternidade divina, mãe de Deus. Mater Dei significa mãe de Deus. Agora nós vamos para um dogma mais profundo e, para mim, o mais inquietante, o mais difícil talvez de nós aderir. Eu encontro resistência em algumas pessoas acerca desse dogma, que é justamente a virgindade perpétua de Maria. Primeiro dogma promulgado, proclamado, maternidade divina, Maria, mãe de Deus. O segundo dogma, logo depois da maternidade divina, a virgindade perpétua. Este é o segundo dogma promulgado, proclamado pela Igreja, como um dogma mariano, que nós cristãos devemos aderir. Amém? Vamos seguir. É perfeito e é um dos dogmas que eu sou apaixonada. Segundo dogma, e aqui eu peço bem a atenção de vocês. Segundo dogma, este dogma trata a virgindade de Maria. E ele ensina o quê? Que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Esse é o centro do dogma. Então, o dogma da virgindade perpétua nos ensina que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Ela é sempre virgem, a sua virgindade é perpétua. Ele foi definido como dogma, mas já vinha sendo estudado ao longo de todos os anos, em 1555, no Concílio de Trento. Mas, como eu já disse, já fazia parte da doutrina do cristianismo primitivo, conforme os escritos que a gente encontra de São Justino, Mártir de Orígenes. São grandes escritores dos tempos antigos, padres dos tempos antigos. Trata-se de mais um presente de Deus para nós, que cremos, que Deus nos dá com toda a sua ternura, mas envolto em todo um mistério. Então vamos adentrar nele agora. Virgindade. A beleza desse dogma é que é preciso falar que a virgindade de Maria, essa virgindade perpétua, ela está na dimensão do corpo, virgindade dos sentidos e virgindade da alma. São esses três pontos que nós vamos tratar. Virgindade corporal, virgindade dos sentidos e virgindade da alma de Maria. A virgindade corporal de Nossa Senhora. Trata-se de um mistério realizado por Deus no corpo de Maria. Esse mistério é realizado por Deus no corpo de Maria, em virtude do qual ela foi e sempre será perfeitamente virgem, antes, durante e depois do parto. Sem que jamais ela tenha rompido a membrana que toda mulher tem, virgem, que chamamos de ímen. Então, Maria, ela permanece, Deus conserva nela, ela mantém ela perfeitamente virgem antes, durante e depois do parto, ou seja, a membrana do ímen não é rompido, então ela é conservada virgem. É um grande dogma, é um grande mistério, todo este envolvimento, né, que nós estamos vivendo aqui agora, meditando sobre a virgindade corporal. Mas presta bem atenção. Essa perfeitíssima integridade física que Deus quis preservar de forma milagrosa em Maria, no seu corpo, foi e ainda é sinal do mistério ainda maior que nela se realizou, que é a encarnação do Verbo. Olha só a ligação. Vou repetir. Essa perfeitíssima preservação dessa integridade física que Deus realizou no corpo de Maria, não rompendo o ímen, não roubando dela, se eu posso usar esse termo, não tirando dela a virgindade, mas conservando, preservando essa integridade, nos aponta, é sinal de um mistério ainda maior do que este, que era a encarnação do Verbo. Continuemos. Agora vamos tentar refletir sobre o antes do parto, o depois do parto, durante o parto e o depois do parto. Antes do parto. Que Maria tenha permanecido virgem antes do parto
significa que Cristo foi nela concebido sem intervenção de um varão. Esse é o primeiro ponto. Então, Maria sendo preservada virgem, não tendo o ímen rompido, nos dar a certeza, significa que Jesus Cristo não foi concebido no seio da Virgem Maria por intervenção de um varão, ou seja, da relação sexual, do ato conjugal que o homem e mulher têm quando se casam e geram uma vida, não por esse processo natural. Então, conservar a virgindade de Maria antes do parto nos dá essa certeza de que a concepção de Jesus no ventre de Maria é obra do Espírito Santo. Não tem intervenção nenhuma de varão, de homem, porque é obra única e exclusiva do Espírito Santo de Deus no ventre da Virgem Maria. Continuemos. Isto é, pelo poder de Deus, para quem nenhuma coisa é impossível. E nós cremos nisso. Com efeito, prestem bem atenção. A concepção virginal é um meio claro de pôr em evidência a divindade daquele que é concebido no seio da Virgem Maria. Pois, se Maria, enquanto mãe, é prova de que Cristo é homem igual a nós, enquanto é mãe e virgem, ao mesmo tempo é prova de que ele é Deus acima de nós, ou seja, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Olha a riqueza desse mistério, deste dogma. É apaixonante. Repito, Maria, a sua concepção virginal nos dá essa certeza. Se ela é mãe, prova que Cristo é homem. Ok? Igual a nós, exceto no pecado. Enquanto mãe e virgem, nos atesta, nos prova que ele é Deus acima de nós. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Durante o parto. Ensina a Igreja Católica que Maria permaneceu virgem durante o parto ao longo de todo o processo em que se deu Cristo no ventre de Maria 9 meses até o seu nascimento. Ela conservou-se intacta, virgem. A sua virgindade foi preservada também durante este processo, sem sofrer nenhuma intervenção, até ela dar luz a Jesus lá em Belém. Assim o declara o magistério da Igreja. Assim o testemunho os santos padres e a liturgia, assim corrobora a razão iluminada pela fé. Tudo isso atesta que Maria permanece virgem também durante o parto, até o nascimento de Jesus em Belém. De fato, que poderia haver de mais estranho e indigno? É um questionamento que eu trago agora. De fato, o que poderia haver de mais estranho e indigno da bondade divina se aquele que veio livrar a humanidade da corrupção do pecado corrompesse em seu parto singular a integridade virginal da própria mãe? Ele não poderia romper a virgindade. Aliás, que valor teria como indício visível da divindade de Nosso Senhor a integridade corporal de Maria se após o parto ela deixasse de ser virgem? E aqui eu trago uma reflexão bem, eu vou dizer até bem pobre, mas eu acho que ajuda a entender essa parte, que é quando Jesus nasce. Amados, lá nas Sagradas Escrituras, depois da ressurreição, diz que quando ele foi visitar os apóstolos, tem um trecho, um dos capítulos bíblicos do Evangelho, que ele atravessou a porta sem romper, sem quebrar, sem abrir. Ele atravessou. E muitos acreditam, não é verdade? Agora eu te digo, se Jesus pode, um homem zarrão, atravessar uma porta, mostrando que verdadeiramente ele é Deus, será que ele não poderia também nascer sem romper? Talvez essa porta, vamos supor que é o ímen, a virgindade de Maria? E a fé acredita que não rompeu, mesmo na hora que Jesus nasce, que ela dá à luz, a sua virgindade ela continua preservada, íntegra, perfeitíssima e íntegra.
depois do parto. A igreja nos manda crer que Maria permaneceu virgem depois do parto, ou seja, que nunca teve relações sexuais, nem, portanto, outros filhos além de Jesus, como muitos dizem. Então, mesmo depois do parto, Maria se conserva íntegra na sua virgindade, ela não mantém relações sexuais, ela conserva-se. E também não teve outros filhos. Jesus é o unigênito dela, como também é o unigênito de Deus Pai. Desculpa. Afirmar o contrário seria não só desconhecer as Escrituras, que em lugar algum nos dá margem para uma interpretação oposta do tipo de que Maria teve outros filhos. E não dá para aprofundar aqui. Essas passagens que são usadas para atestar que Maria teve outros filhos são infundadas. Não tem nada a ver. Se a gente for aprofundar o contexto do texto, perceberemos que não tem nada a ver. Aí a importância de estudar. Continuando. Então, de fato, afirmar o contrário seria não só desconhecer as Escrituras, que em lugar algum dão margem a uma interpretação deste tipo, oposta ao dogma católico, mas ainda uma grande injúria. Isso aqui presta atenção, que é São Tomás de Aquino que fala. Seria uma injúria a Cristo, porque ele, sendo unigênito do Pai, tinha o direito também de ser unigênito da Mãe. Então, ele devia ser o unigênito da Mãe. Uma injúria ao Espírito Santo, que fez do útero de Maria, do útero desta Virgem Imaculada, um sacrário intocável. Seria uma injúria até a própria Maria, a Nossa Senhora, imputando-lhe a ousadia de não se ter se contentado em ter apenas Jesus, o melhor dos filhos, né? O Filho. No caso, Jesus Cristo, né? E, por fim, também seria uma injúria a São José, que teria cometido a terrível presunção de tocar naquela em que, por revelação do anjo, sabia ter-se encarnado o Filho do Altíssimo no ventre de Maria. Isso nos ensina São Tomás de Aquino, para você ver como é rico a nossa igreja, né? Então, vamos continuar. Saindo da virgindade corporal, antes, durante e depois do parto, nós vamos citar rapidamente a virgindade dos sentidos para compreender por que dessa virgindade e a virgindade da alma, e concluímos este dogma, esse segundo dogma mariano. Bom, em relação à virgindade dos sentidos, além desta virgindade material e física que Maria teve, por obra e graça divina, creem muitos cristãos que Nossa Senhora também foi virgem nos seus afetos, nos seus desejos. Eles não eram desordenados, eles não eram inclinados para o que é corruptível, eles não eram inclinados para as coisas mais. Com uma virgindade chamada de teologia do senso da virgindade. Então, manter-se pura não apenas no corpo, mas manter-se pura também nos sentidos, no ver, no escutar, no falar, no sentir, no tocar. Então, a virgindade no corpo, mas também nos seus sentidos. Todos os seus desejos e afetos eram ordenados para Deus, estavam submissos a toda a manifestação de Deus na sua vida e em toda a sua história como a mãe do Salvador. Isso significa, por ser imaculada, Maria esteve livre de qualquer sequelas do pecado original, entre as quais se conta a desordem da vontade e dos apetites sensitivos. Vou repetir. Por ser imaculada, Maria esteve livre de qualquer consequência do pecado original, que fez entrar em desordem, atingiu profundamente a vontade e também os apetites sensitivos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Certo? Então, Maria seria conservada também acerca dessa área decaída, dessas consequências do pecado original. Nela, tudo era perfeito, tudo redundava em amor a Deus, porque nela não havia aquela inclinação para o mal, segundo a nossa tradição teológica, que recebe o nome de pecado. Maria é a Imaculada. É o próximo dogma que nós vamos falar. Então, a última virgindade, o ponto da virgindade que eu quero tratar é a virgindade da alma.
Por fim, Maria possui também uma virgindade perpétua de espírito, que compreende, de um lado, a disposição permanente que ela tem de abster-se de todo e qualquer prazer venéreo. Ela tem essa disposição permanente, por meio da virgindade da alma, por meio dessa virgindade perpétua de espírito, de se abster de qualquer e todo prazer venéreo, sabe? Como forma de consagrar-se inteira e mais perfeitamente a Deus. E de outro lado, uma completa pureza de alma, sem mescla alguma de imperfeição. E Maria não existia imperfeição, ainda mais que ela carregava o perfeito, carregou o perfeito, educou o perfeito, que é Jesus Cristo, seu Filho. Então, conservar a virgindade da alma seria Maria possuir uma virgindade de espírito, certo? Onde ela não estaria inclinada para os prazeres venéreos, mas também uma virgindade, uma pureza de alma, onde não havia mescla, não pudesse haver mescla de imperfeição. Nisto consiste a parte mais importante e essencial da virgindade de Nossa Senhora, porque sem ela pouco ou nenhum valor teria só por si a simples integridade física. Então a virgindade perpétua de Maria não teria valor só o corpo, mas teria que ser o corpo, a alma e o espírito, todos integralmente conservados por Deus de forma pura, de forma virgem, original, sem mancha do pecado, sem mancha das consequências do pecado ou inclinação para qualquer tipo de prazer venéreo. Baseando-se na autêntica interpretação bíblica e em sua tradição, a Igreja acredita que Maria permaneceu virgem antes, durante e após o parto. E depois do nascimento de Jesus, não temos dúvida que Maria não teve outros filhos e nem consumou o seu casamento com São José no sentido do ato sexual. Isso é dogma de fé. Neste itinerário que nós estamos fazendo, nós vamos falar agora do terceiro dogma mariano, que é o da Imaculada Conceição, que foi proclamado pela Igreja dentro dessa sequência. O terceiro é o da Imaculada Conceição. Ou seja, Nossa Senhora, como sendo mãe do Salvador, foi concebida sem nenhuma mancha de pecado original. Porque para ela carregar o perfeito, o imaculado, ela precisava ser imaculada. Na sua concepção, na sua geração, no ato de ser chamada à existência. Então, ali naquele momento, ela também teria que ser imaculada, concebida sem mancha, para gerar o imaculado, que é Jesus Cristo, seu Filho. E aqui a gente pode dizer que o primeiro Pentecostes de Nossa Senhora, que eu fiz até uma palestra sobre isso, os 3 Pentecostes na vida de Maria, o primeiro é justamente na sua concepção imaculada. No momento que ela foi concebida, muitos acreditam que ela viveu um tempo curtíssimo, né, das consequências do pecado, mas por obra do Espírito Santo, ela foi purificada e preparada e preservada desde o ventre de Santana, como imaculada para gerar o imaculado, que é Jesus Cristo. Então, por obra e graça, ela também é imaculada desde a sua concepção. Continuemos. Foi definido pelo Papa Pio IX na Constituição Inefabilis Deus, no dia 8 de dezembro, que é o dia que nós celebramos, de 1854. Nesse dia, 8 de dezembro, é celebrada a festa da Imaculada Conceição. Aqui, inclusive, na nossa Bahia, no Salvador, é assim. Que já tinha sido definido inicialmente pelo Papa Sisto IV em 1476. Mas toda a definição, toda a proclamação e promulgação, definição foi em 1854. 8 de dezembro de 1854, pelo Papa Pio IX. Ele foi confirmado pela própria Nossa Senhora, onde? Nas aparições de marianas em Lourdes. Nas suas aparições em Lourdes, em 1858, aquela jovem de 14 anos, Bernadette Soubirous,
eu não sei falar, mas deve ser Bernadette, ali perguntou quem era aquela senhora tão linda e plena de luz. E ela respondeu, Maria respondeu a Bernadette, a Santa Bernadette, eu sou a Imaculada Conceição. Então ali mesmo, nas suas próprias aparições, Maria já fala de que ela é imaculada. Então ela teve uma concepção imaculada. Então ela afirma para Bernadette, eu sou a Imaculada Conceição. Aquele dogma que recém tinha sido estabelecido pelo Papa em 1854, olha os anos. Agora, pouco tempo depois e que poucos conheciam, em 1858, reforça-se pela própria revelação de Nossa Senhora a Bernadette em Lourdes, quando ela afirma, eu sou a Imaculada Conceição. Na bula Ineffabilis Deus, o Papa Pio IX definiu o dogma da Imaculada Conceição, segundo o qual a bem-aventurada Virgem Maria, por singular graça e privilégio de Deus Todo-Poderoso e em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi sim preservada da mancha original do pecado que fez os primeiros pais perderem o estado de justiça original e transmitirem uma natureza decaída aos seus descendentes. Então ela foi preservada de toda essa herança negativa, da mancha original. A mãe do Senhor foi preservada do pecado original. Esse dogma nos afirma isso. A mãe do Senhor, Maria, foi preservada do pecado original. Por quê, amados e amadas? Porque é a origem humana do corpo de Jesus. Da onde vem o corpo de Jesus, senão de Maria? A carne de Jesus é a carne de Maria, não tem outra carne. Então o tecido, o composto humano, corpóreo de Jesus vem todo de nós, da carne de Maria, carne da minha carne, sangue do meu sangue. Não tinha outra intervenção, não tinha, era a carne de Maria que era gerado e dado como carne a Jesus, carne da minha carne, isso é muito profundo. Então não tinha como ser manchado, tinha que ser imaculada. Então, a mãe do Senhor foi, sim, podemos afirmar com a nossa igreja, preservada do pecado original, porque é a origem humana do corpo de Jesus. E seria irracional e irrazoável supor a possibilidade dela transmitir uma natureza decaída para Jesus. Não tem como conceber isso. Logo, o arcanjo Gabriel a chama de cheia de graça, porque Maria é integralmente preenchida pela graça de Deus, o que é incompatível com uma natureza decaída, amados. Mas ela continuou sempre dependente da graça de Deus. Isso é profundíssimo e nos fala da humildade de Maria e da sua riqueza, enquanto a mãe de Jesus, o menino Deus, o homem Deus. Glória a Deus por isso. Agora vamos tratar do quarto e último dogma mariano, que foi definido em 1º de novembro de 1950 pelo Papa Pio XII. Este dogma diz o quê? Que Maria, depois de morrer, foi elevada de corpo e alma para a glória celeste. Ou seja, ela não conheceu a corrupção, a morte, o corpo. Foi de corpo e alma para a glória celeste. Agora, é verdade que essa verdade já é tratada muito antes, lá no século V e VI, V e VI, quando havia uma celebração que era chamada de Dormição de Maria. Então, desde muito tempo já se acreditava que Maria tinha sido elevada de corpo e alma para a glória celeste. Bom, se ela que acompanhou Jesus desde a anunciação, a encarnação do Verbo, a vida pública de Jesus, a paixão e morte de Jesus, até ali o Calvário, depois o sepultamento de Jesus no sepulcro, ali acolhida por João, levada para que acolhe em sua casa, ela favorece os apóstolos permanecendo ali na igreja nascente em Pentecostes, como a gente vai celebrar. Bom, essa mulher que viveu todo este momento também teria sido elevada de corpo e alma à glória celeste. Assim como Jesus foi assim como temos a ascensão de Jesus, temos a assunção de Maria, que é diferente.
A mãe do Senhor se apresenta agora como uma mulher que enfrenta os inimigos do reino de Deus e contribui para gerar Cristo na vida dos membros da igreja. Então, depois de viver todo este mistério e ter a sua assunção aos céus, Maria agora se apresenta agora diante de Deus, se apresenta como uma mulher que enfrenta todos os inimigos do reino de Deus e contribui para gerar Cristo nos membros da igreja. E isso nós podemos ver em Apocalipse capítulo 12, nos seguintes. Subjaz então ao dogma da Assunção de Maria a noção de que não é razoável presumir que o corpo virginal do qual o Senhor foi gerado tivesse sido corrompido pela natureza. A vitória sobre a serpente implica a vitória sobre a morte, que é o salário do pecado. Logo, Maria acredita-se e nós professamos que ela tenha sido elevada aos céus de corpo e alma. Porque aqui está a resposta. Não é razoável presumir que o corpo virginal que carregou o Senhor, onde foi gerado Jesus, conhecesse a corrupção. E a morte é salário do pecado. Ela era concebida sem pecado. Então ela é Imaculada Conceição. Então não havia sentido. Então a igreja proclama que Maria foi elevada aos céus de corpo e alma. A assunção de Maria. A ascensão de Jesus. A assunção de Maria. Para concluir, eu cito a indicação de Papa Pio XII. E aqui nós fechamos esse nosso itinerário. Depois de elevar a Deus muitas e reiteradas preces e de invocar a luz do Espírito da Verdade para a glória de Deus Onipotente, que outorgou à Virgem Maria sua peculiar benevolência, para a honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos e vencedor do pecado e da morte, para aumentar a glória da mesma augusta Mãe e para gozo e alegria de toda a Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminado o curso da sua vida terrena, foi sim assunta em corpo e alma à glória do céu. Essa é a nossa fé. Estes são os 4 dogmas marianos e eu espero imensamente que tenham despertado no coração de vocês o desejo de mais buscar conhecer, mais buscar aprofundar, para mais buscar amar toda a nossa riqueza, a riqueza da nossa fé, a beleza de um Deus que se manifesta de uma forma tão maravilhosa, por amor, para me salvar, para te salvar, e deixa para a nossa igreja uma riqueza magnífica, que quanto mais estudamos, mais queremos, mais ansiamos, porque nos faz mais firmes, mais fortes, mais homens e mulheres convictos daquilo que nós decidimos livremente aderir à nossa fé cristã católica. Deus te abençoe, segue firme com Maria, rumo a Pentecostes, que com certeza os nossos corações serão abrasados e animados e motivados como igreja que nasce, como igreja que ressuscita, como igreja peregrina e militante, a trilhar o seu caminho até alcançar a glória da igreja triunfante. Deus te abençoe, salve Maria! Minha mãe.